Vou ler alguns versículos aqui do capítulo 1 e do capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado para o céu. Depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Aleluia. Olha lá, vai lá. Aleluia. Pode se assentar. Nós temos aqui, já sabemos que Lucas está escrevendo, contando, testemunhando para Teófilo. Ele estava discipulando Teófilo. E este relato, um discipulado pessoal, se torna um dos livros mais importantes para nós, Novo Testamento se torna um dos livros mais importantes para nós. E aqui ele começa a contar, o povo estava ali reunido, Jesus ministrando, ensinando, e a ordem de Jesus para os seus discípulos era: não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Até que o Pai envie a promessa. Meus irmãos, só nesse versículo, nessa palavra, nós
Temos muito ensino aqui, dá para a gente ficar, acho que meses, talvez um ano, falando só desse versículo, dessa palavra de Jesus. Não saia de Jerusalém. Para hoje, traduzindo para nós hoje, o que seria hoje essa palavra para nós? Não sair de Jerusalém. Você precisa se mudar lá para Jerusalém? Quem quer ir para Jerusalém hoje, no meio de tanta guerra? Tudo que está acontecendo. Quem quer ir para Jerusalém? Né? Ser bombardeado lá? Tudo que está acontecendo. Ninguém quer ir agora fazer turismo em Jerusalém. O que Jesus está dizendo hoje? Se for falar hoje, o que é não sair de Jerusalém? Não saia da igreja, não saia da presença de Deus, até que. O que é esse até que? É uma condição. Não saia da igreja, não se desligue da congregação que você está, até que. Ah, mas eu já fui muito para a igreja e nada acontece. Ah, mas eu já busquei. Ah, mas eu vou todo domingo para a igreja e nada acontece. E olha o que Jesus está falando para os discípulos. Não saia de Jerusalém até que. O problema é que nós hoje desistimos fácil. Qualquer coisinha a gente já não quer mais para a igreja. Qualquer coisinha a gente já quer desistir. Qualquer coisinha a gente já quer desviar. Ah, eu orei uma vez, Deus não me atendeu. Eu jejuei meia hora e Deus não me ouviu. Eu fiz oração de 1 minuto e Deus não me escutou. Acha que a oração de 1 minuto Deus é obrigado a escutar. Você jejua 1 hora e acha que Deus é obrigado a fazer a sua vontade. Mas olha que Deus está falando aqui, ó, Jesus está falando para os discípulos. Não saia de Jerusalém, não saia da presença, não saia do lugar, não faça nada sem antes a promessa do Pai ser enviada sobre a sua vida. E como nós perdemos a paciência, como nós cansamos, e fala assim, já estou tantos anos na igreja, nada muda, nada acontece, quero experimentar coisa nova, quero ver coisa diferente, e aí vai para o mundo, vai buscar as coisas do mundo. E nós precisamos atentar à palavra, meus irmãos. Jesus deixou, antes de ele partir, de voltar, quer dizer, antes de ele voltar para a casa dele com o Pai, ele dá um aviso. Quantos de nós não obedecemos quando os pais dão este aviso, quando o chefe, uma autoridade fala, não faça isso até que você receba uma segunda ordem. A mãe e o pai põem o filho de castigo. Fica sentado aí até que eu libere você. É você dar a costa, a criança sai do lugar. Né? Porque a criança precisa ser o quê? Ensinada. Né, Sr. Isaac? Eu falei, não é para sair do lugar. Sua mãe e seu pai chegou, já saiu do lugar, né? Tá vendo? Então, é criança, né? Mas os adultos também. O chefe fala assim, ó, não faça desse jeito. O chefe dá as costas, o que a gente faz? Faz do nosso jeito. Aí a hora que o chefe aparece, você começa a fazer do jeito que o chefe mandou. Né? Então, os discípulos talvez faziam assim com Jesus. Jesus falava assim, ó, faz assim, assim, assim. Aí os discípulos fazem tudo errado. Vai orar.
Aí Jesus ia para o cantinho dele e quando voltava, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. E Jesus fala assim, vocês não aguentam uma hora, por uma hora ficar orando e já dorme. Você vê que Jesus orava de uma em uma hora. Aí Jesus fala assim, vigiai e orai, porque senão o inimigo vai pegar vocês. E Jesus ia lá, orava. Ele orou mais uma hora, porque ele volta. Os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo, Rafaela. E Jesus acorda e fala assim, vocês não conseguem ficar uma hora orando? Vigiar e orar, porque o inimigo está ao redor de vocês. Aí ele vai lá de novo. Jesus ora 3 horas. Ora uma hora, voltava. E ela orava uma hora. 3 horas só Jesus orava. Só 3 horas. E os discípulos dormiam. Jesus fazia tanta coisa e ainda orava no mínimo 3 horas por dia. E ele fala, e deixou o exemplo. Então, quando ele fala para os discípulos assim, ó, Eloá, vem sentar aqui. Eu falei que hoje eu tô bravo, hein? Hoje eu tô com a espada na mão, hein? Então, Jesus diz para o discípulo assim, ó, não saia de Jerusalém até que a promessa chegue a vocês. O que será que teria acontecido se os discípulos resolvessem, está demorando muito, vamos fazer. A gente já sabe expulsar demônio, a gente já sabe curar, vamos fazer. Já pensou se os discípulos tivessem saído antes de vir o Espírito Santo, gente? Que desastre! Que desastre teria sido! Isso aqui, esse livro de Atos não ia existir. Porque se os discípulos saíssem antes de a promessa acontecer, e eles fossem lá pregar, os demônios iam bater nele, poderiam ser presos, mortos antes do tempo. E não ia, essa parte daqui em diante da Bíblia não ia existir, porque fez antes da promessa. E quantas vezes nós perdemos a bênção porque nós não sabemos esperar. Está demorando demais. Já orei, já jejuei, já paguei o preço e nada acontece, eu vou fazer do meu jeito. Né? A gente é descendente da Sara. Vai dar uma ajudazinha para Deus e aí empresta a Agar para o marido ter um filho. E Abraão aceita. E nasce quem? Ismael. E por que hoje essa guerra toda lá em Israel? Por causa de Ismael. Porque Sara tentou ajudar a Deus. E nasce Ismael. E de Ismael sai todo esse povo árabe que hoje tenta destruir Israel. No reino do Espírito, Ismael é o destruidor de sonhos, de promessa, de palavra profética. O líder muçulmano, o que ele falou? Não darei descanso enquanto não ver Israel destruído, todos os judeus mortos. O alvo, o objetivo deste homem é destruir com o povo judeu. Por quê? Porque um dia Sara tentou ajudar a Deus. Não aguentou esperar a promessa. Deus falou: Abraão, você vai ter um filho. E Sara não consegue esperar e vai dar uma ajuda para Deus. E toda vez, meus irmãos, que a gente não aguenta esperar o tempo de Deus, está demorando. Está demorando demais.
e você vai lá e faz do seu jeito, você vai gerar um Ismael na sua vida, que vai te atormentar, que vai te perseguir por toda a sua vida. Mesmo que Deus perdoa, você se arrependa, vai ter as consequências. A consequência está aí até hoje. Por que Israel está sofrendo até hoje? Sara já morreu, nem está lá mais, mas o povo está sofrendo. Todos os reis de Israel que errou, deixou consequência, morreram. Mas o povo de Israel está sofrendo até hoje as consequências, porque não permaneceram em Jerusalém, não souberam esperar a promessa. E isso é algo espiritual na nossa vida, porque a nossa impaciência, a nossa pressa em querer ver as coisas acontecer do nosso jeito, a gente vive uma vida de pecado do dia que nasceu até lá os seus 50 anos, aí ora um dia e quer que tudo muda, tudo 50 anos de pecado, de coisa errada que fez, e que aqui um dia Deus muda tudo. Por uma oração de 1 minuto que faz, quer que Deus muda tudo. Então, Jesus, que era perfeito, santo, orava no mínimo 3 horas por dia, que dirá nós? Então, a ordem de Jesus é: fique em Jerusalém até que você ouça uma palavra, até que você tenha uma direção do que fazer. Para de ficar tomando decisão própria. Para de ficar fazendo as coisas do que você acha, do que você pensa, do que você sente, porque você só vai dar cabeçada. Consegue imaginar, meus irmãos, o desastre que seria se os discípulos não aguentassem esperar, não soubessem esperar? Não ia ter nada escrito para nós, mas porque eles estavam todos os dias, ficaram lá se reunindo, orando. E você vê que eles estavam lá orando, a maioria era homem. E a Bíblia fala assim: havia algumas mulheres, entre elas Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena. Hoje, nas igrejas, quando se fala o círculo de oração, quem que é? As tiazinhas do coque. Quem que comanda geralmente reunião de intercessão? Mulher. Né? Parece que oração ficou tudo nas costas das mulheres. Mas olha aqui, quem que estava lá orando eram os homens. Né? Então nós precisamos mudar esse quadro. Os homens deixam tudo para as mulheres orar. E parece que é uma praga isso em todas as igrejas. Não é? Então nós precisamos voltar à palavra de Deus. Ficar em Jerusalém. Ficar na presença. Espera. Não estou sentindo nada. Nada acontece. Espera. Aguenta. Aguenta, Rafaela, aguenta. Porque uma hora vai acontecer. Então não desista. Jesus está falando assim: não desista. Não ande pelo que você sente. Não ande pelo que você vê. Ande, espere a promessa. Se Deus falou, Ele vai cumprir no tempo dEle, na hora dEle. E a gente tem um exemplo de Samuel. Samuel fala para Saul: daqui 7 dias eu vou chegar, e aí quando eu chegar, nós vamos fazer o sacrifício. Profeta não pode atrasar.
Pastor não pode atrasar. Apóstolo não pode atrasar porque tem que dar o exemplo. Falou que vai chegar 8 horas, tem que chegar 8 horas. Se não chega no horário, é impontual, é irresponsável. Imagine Samuel. Samuel falou, daqui 7 dias eu chego. Demorou 1 dia a mais. O que vai falar? Se esse profeta não tem palavra, irresponsável, não cumpre o que fala. Já que ele não vem, eu vou fazer do meu jeito. Já que ele está demorando, eu vou fazer. Atrasou, irresponsável, então eu sou obrigado a fazer. Deus vai entender, porque o profeta atrasou, Deus vai entender. Eu vou lá e faço. Ele começa a fazer, o profeta chega. Jesus falou exatamente isso. Espere até que a promessa chegue. Samuel era o quê? A representação do Espírito Santo. Ele era profeta. Era só através dele que Deus falava. E Saul não esperou a promessa. Saul faz o quê? Demorou, passou. Irresponsável, não cumpre, ora. E a hora que ele vai lá e começa a matar, fazer o sacrifício, o Espírito Santo chega, a promessa chega, Samuel chega. E aí Samuel fala, o que você está fazendo, Saul? É porque você demorou. Resolvi fazer do meu jeito, na minha força, na minha inteligência. Quantas vezes nós fazemos isso, meus irmãos? Deus falou, Ele vai cumprir. Não precisa você sair e fazer do seu jeito. Não precisa você tomar o lugar do Espírito Santo. Basta você ficar no centro da vontade de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Então, os discípulos ficaram ali, Jesus falando assim, fique aqui em Jerusalém, não saia. Imagine só, gente, estava ali, a Bíblia fala que tinha mais ou menos 500 pessoas. Jesus já tinha ressuscitado, ficou 40 dias aqui na terra. 40 dias ensinando, depois de ressuscitado, aparecendo para os discípulos, todo mundo vendo ele. Já pensou que chique? Né? Todo mundo vendo Jesus ressurreto. Aquele homem, Deus, aquele Deus homem. E Jesus falou, acabou de falar. E o que acontece? Jesus começa a subir. Sim, eu fico pensando assim, como será que foi, né? Que no filme Jesus fica assim de frente e começa a subir, né? Ou será que Jesus foi subindo igual uma escada? Como será que foi, gente? Ou Jesus fez uma mágica assim, né? Vocês nunca imaginou, param para pensar, não? Aqui no filme que eu vi, ele fica assim de frente, e aí fica naquela posição assim, né? E aí começa a subir e tudo fica. Como será que foi? Todo mundo viu, gente. Aquelas 500 pessoas que estavam lá, ficam olhando. Pensou? Tá aqui na frente. Aí eu começo a subir assim, Aí eles ficaram, né? Que é isso, gente? Nem Hollywood, nem Super-Homem, nem Batman, né? Nem chega aos pés do que aconteceu naquele dia. Jesus subindo, o povo fica lá, até que Jesus sumiu. A Bíblia fala que no meio das nuvens Jesus sumiu e o povo ficou lá assim, tipo, ficaram paralisados. Aí aparecem 2 homens, 2 anjos, e fala, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Que vocês estão aí? Da mesma maneira que vocês viram subir, Ele vai descer. Olha a promessa. Do jeito que vocês viram subir, da mesma maneira vocês vão ver Ele descer. Só que aquele povo tudo já morreu. Aquele povo todo já morreu. Então quem é que vai
ver Jesus descer das nuvens? Quem é? Quem é? Quem que vai ver Jesus descer das nuvens? Quem é, gente? Diga, eu. Nós somos o quê? Nós somos a extensão do ministério apostólico dos 12. Nós estamos aqui hoje porque esses 12 apóstolos resolveram obedecer. E da mesma maneira que eles viram Jesus descer, subir, nós que somos a extensão, nós somos fruto do ministério dos 12 discípulos de Jesus, nós vamos ver Jesus descendo. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser breve, mas talvez a gente também vai já morrer, mas a gente vai ter que deixar discípulos para que eles possam ver essa promessa. Essa promessa ainda vai se cumprir. Jesus em breve voltará a buscar a sua igreja. Há uma promessa que ainda não foi cumprida, mas então fala assim, está demorando demais, está muito difícil, é difícil ser crente, é muito chato ser crente ir para a igreja, nada acontece, não estou sentindo nada, eu vou para a igreja, essa igreja não tem mais unção, o pastor prega não tem unção, o louvor não tem unção, a oração não tem unção, não senti, o meu pelo não arrepiou hoje, não tem unção. Você já ouviu alguém falar isso? A gente escuta direto, parei de ir naquela igreja porque não tem unção. O pastor prega umas coisas assim que não tem unção. E a gente quer viver o que? De sentimento. Quero sentir. Quer sentir arrepio. Quer sentir um calafrio. E procura na Bíblia onde fala que a gente tem que viver sentindo a presença. Na Bíblia está escrito assim, vá onde você sinta a presença de Deus. Né? Eu acho tão estranho assim, tem playlist no YouTube, vocês já viram? Louvor para sentir a presença de Deus. Automaticamente você coloca o louvor lá e você fica escutando. Eu não sinto nada. Eu só sinto quando meu coração está quebrantado ou quando eu estou com um problema. Quando você está com o coração aberto ou quando você está passando por qualquer louvor, você vai sentir alguma coisa. Pode ser o pior louvor que existe, você vai sentir, porque seu coração está quebrantado. Mas quando seu coração está meio fechado, você vai pôr o louvor mais poderoso. Você não sente nada. Por quê? Vida cristã não é sentimento. Vida cristã, meus irmãos, é decisão, é mudança de mente. A Bíblia fala o quê? Renova a sua mente pela palavra. Então, eu preciso renovar minha mente, é tomar decisão. E eu não preciso sentir para eu parar de pecar. Eu não preciso sentir para eu parar de mentir. O dia que eu li na Bíblia, os 10 mandamentos lá, não matarás. É o mandamento de Deus. Então um assassino, eu acredito que um assassino que mata um monte de gente chega lá e lê pela primeira vez, ele vai falar, Deus falou. Se ele tiver temor no coração, ele vai parar de matar. Aí o primeiro mandamento, não adorarás outros deuses. E aí, se a pessoa tem um coração quebrantado, ela vai entender, ela não precisa sentir. A palavra basta. Se a palavra, você lê a palavra e a palavra não bastar, meus irmãos, não é um arrepio, não é um sentimento que vai fazer você mudar. A palavra, ela é suficiente. Então aqui na Bíblia fala o quê? Não desobedeça pai e mãe. Honra seu pai e sua mãe para que seus dias prolonguem na terra. Precisa sentir? Se você for sentir isso, muitas vezes você vai sentir a vara de Deus.
Não minta, não cobiça, não levante falso testemunho. Não preciso sentir, gente, eu preciso mudar, eu preciso praticar. E muitas vezes a nossa vida não vai para frente, a nossa vida não rompe porque a gente não está sentindo. É? É porque a gente não está praticando. O Evangelho é prática, é praticidade de vida. É você tem que viver, você tem que praticar. Então, uma coisa que a gente aprende logo que se converte, geralmente quando alguém está ministrando alguém para novo convertido, ou você vai ministrar alguém que ainda não é cristão, quase a maioria do povo é em relação ao perdão, né? Tem que perdoar o marido que traiu, a esposa que traiu, tem que perdoar o pai que abandonou, a mãe que abandonou, tem que perdoar o filho que fez tal coisa, né? Ou por alguma coisa é perdão. Aí muita gente fala assim, só Deus que perdoa. Ou fala assim, não, agora eu não estou preparado, só preciso sentir, eu senti que eu estou pronto para perdoar, eu perdoo. Né? Eu já falei isso, você já falou, nós falamos, nós falaste, eles falarão. Né? Você não falava assim antes de você se converter? Quando eu sentir, quando eu estiver preparado, eu perdoo. Porque se agora passar na minha frente, eu mato. Ou, só Deus pode perdoar. Então olha só a nossa mentalidade errada. Um ensino errado que não sei de onde colocar na nossa cabeça. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu decido perdoar, ainda que dentro de mim não quer perdoar. Eu decido perdoar, mesmo que tá doendo, tá difícil. Isso é perdão. Então, perdão é prática. Por isso que João 3,16 fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e ficou sentado lá no céu com Jesus, falando assim, o que a gente faz? Coitadinho deles. Estão sofrendo tanto, né? Olha lá. Olha o que o diabo está fazendo na casa do fulano, né? É mesmo, né, pai? Oh, coitado. Quem poderá salvá-los? Chapolin colorado. Pensou se os dois, Jesus ficasse lá tomando cafezinho, pensando lá, quem será? Já mandou Moisés, não deu certo. Já foi Davi, não adiantou. Os profetas, as leis, e agora, hein? Jesus e o pai e o filho estão lá discutindo até hoje. Né? Quantos cafés ia ter tomado? Quantos bolinhos comido? Só na conversa, e blá blá blá. Quantas vezes a gente é assim? A gente sente e fala assim, olha lá, coitado do irmão, né? Aí passou e não fez nada. Meus irmãos, é prática. É prática. Evangelho é prática. Então, nós precisamos nos converter e parar de viver esse evangelho de fantasia. Isso é religiosidade. Nós não podemos mais viver esse evangelho de faz de conta, de ilusão, de achir. Não, vamos falar profeticamente. Vamos crer, né, irmão? Chega, meus irmãos. Nós precisamos ser cristão de fato e de verdade para a gente poder testemunhar. Não, meu irmão, meu casamento está uma bênção. Vamos profetizar que meu casamento é uma bênção, mas eu apanho todo dia do meu marido. Que testemunho é esse que você vai dar?
Não, meu irmão, está uma luta, mas não, vamos, né? Nunca chega. Então eu preciso praticar, eu preciso pôr em prática. Por quê, meus irmãos? A Bíblia fala assim, que é dando que se recebe. Quanto mais você se esvazia, é que vai poder encher. Quanto mais você dá, você recebe. Por que o azeite parou na casa da viúva? Por que o azeite parou? Ô, gente, vocês estão aqui comigo? Por que o azeite parou? A viúva lá enchendo azeite, Por que parou? Por quê? Acabou vasilha. Não tinha mais vasilha para encher. Só por isso. E se ela entornava o vaso e caía azeite. O azeite, milagrosamente, caía azeite. Né? Então, se for nos desenhos, ia continuar transbordando, né? Ia cair tudo no chão, né? Mas Deus não desperdiça milagre. Então, o profeta fala assim, pega todas as vasilhas, pede emprestada a vasilha dos vizinhos, pega tudo que você conseguir. Ela pegou tudo. Tem vizinho, eu acho que vizinho falou assim, eu não vou emprestar e eu vou ficar sem. Vai que ela não devolve meus Tupperware. Vai amassar minha panela nova. Eu tenho certeza que teve vizinho que não emprestou. Tipo assim, deu, mas vou deixar uns 2 para garantir. Não é assim que você ia fazer também? Meu jogo de panela, não, vou dar só os velhos. Duvido que você não ia fazer isso. Então tinha casa que eu tenho certeza que tinha as casas lá que ela deixou lá algumas panelas. Tem gente que só emprestou uma. E aí ela foi, encheu. Quando encheu, parou de cair. Então quando não tem quem você despejar o evangelho, não tem mais por que manifestar o poder de Deus na sua vida. Esses vasos significa vidas sem Cristo, vidas vazias. Está falando assim, vai lá e evangeliza, chama para uma célula, chama os seus vizinhos para uma célula, chama os seus vizinhos para vir tomar o café na sua casa. E quem tiver disposto a vir vazio, vai derramar azeite. Mas quando eles encher, o azeite para. É isso que estava falando ali. Então, se você se dispõe a chamar as pessoas para vir para a sua casa, fazer uma célula, chamar para vir tomar um cafezinho, tomar um lanche, não vai faltar azeite. Sua casa sempre vai ter provisão. Mas se você é egoísta, fecha a sua casa nunca está aberta. Não estou falando você chamar a pessoa para ficar fofocando, para ficar só lá, né? Festejando, não é para você ter propósito. Chama as pessoas para sua casa, alimenta de comida e de bebida, mas também alimenta da palavra de Deus. Nunca vai faltar azeite na sua casa, nunca vai faltar farinha, porque você sempre vai estar disposto a dar. Isso que o profeta falou para a viúva. A viúva, o que ela estava fazendo? Ia fazer a última, ela fala assim, não tem mais comida, só tem mais um punhado de farinha, o resto que eu ia fazer um bolo para mim e para o meu filho, e depois a gente ia esperar a morte chegar. Eu acho que essa mulher estava amargurada, com medo, ela estava passando já por tantas aflições que ela já talvez não confiava mais nos vizinhos, ela não se relacionava mais. Ela não tinha coragem de pedir ajuda, ou ela não tinha amigos, porque ela se amargurou. E eu acredito, meus irmãos, que quando o profeta fala para ela, vai pedir uma vasilha, mexeu com o orgulho dela. Pedir um favor para aquele vizinho, logo para aquele vizinho. Podia ser para qualquer um, menos para aquele lá. Mas o profeta vai lá, peça.
Ontem eu fui para Nishio, aí fiquei sabendo de um irmão antigo da igreja, passando necessidade, mas o orgulho não deixou ele pedir ajuda. Com família, com filho, meses. Até que vai lá pedir ajuda e fizeram uma cesta básica. Aí a pastora falou assim, que os irmãos fizeram a cesta, eles nem sabiam para quem que era que ia dar a cesta, né? Mas aí a pessoa me contou, né, para quem que era, mas porque o irmão, por orgulho e por vergonha, não pediu, né? Mas chegou assim, só foi pedir quando já não tinha mais nem papel higiênico, né? Um homem com esposa, com 3 filhos, por causa do quê? Do orgulho. Convive tantos anos, não é crente novo, gente, tantos anos na igreja, chama de irmão, toma ceia junto, passou tanta coisa junto, não tem coragem de chegar e falar assim, ó, estou passando por um momento de dificuldade, pode me ajudar? O que é isso, gente? É o orgulho. Então, se o profeta não chega e fala, vá pedir vasilha, vai pedir vasilha, a gente não vai. Então acontecem situações que Deus vem para nos quebrar, para nos humilhar, para a gente entender que precisamos aprender a praticar o Evangelho, a pôr em prática o Evangelho. Então, no capítulo 2, já aconteceu lá, várias coisas aconteceram no capítulo 1. Mas no capítulo 2, nós vamos ver aqui no dia de Pentecostes, né, nós aprendemos com a apóstola Valnice que tudo na vida de Jesus acontece nas festas bíblicas. Por isso que o povo fala assim, agora essas igrejas ficam aí querendo, como fala? Enjudaizar, quer né, fazer as coisas de judeu, fica querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. Mas olha que tudo que aconteceu na vida de Jesus aconteceu nas festas. As festas começaram lá no Antigo Testamento, as festas sempre foram proféticas, as festas bíblicas sempre foram algo que diz respeito a Jesus. E aqui está, aqui, ó, no dia de Pentecostes. Por que, meus irmãos, escrever assim? Nada é por acaso na Bíblia. Tudo tem um propósito. No dia de Pentecostes, quando Jesus foi sacrificado, que dia que Jesus foi sacrificado, crucificado? Numa Páscoa. Coelhinho da Páscoa. Não foi do coelhinho, gente. Era o cordeiro sacrificado. Jesus foi crucificado numa Páscoa. Agora aqui o Pentecoste. O que era o Pentecoste no Antigo Testamento? Por que eles celebravam o Pentecoste se nem tinha Espírito Santo lá? Era uma festa profética. E agora aqui no dia de Pentecostes. Por que eles começam escrevendo assim? Para dizer que foi num dia de festa. Quando essa festa começou, olha lá, desde quando eles fazem essa festa? Milhares de anos antigamente. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, num relance, pegaram todo mundo de surpresa. Eles estavam fazendo aqui a mesma coisa todo dia, né? Estava lá igual a samaritana, fazendo a mesma coisa. Não sentia nada, estavam sentindo medo. Eles estavam lá fazendo. De repente. E os de repente de Deus, meus irmãos. Sabe quando vai acontecer o de repente de Deus na sua vida? Quando você estiver lá no pecado, lá no oba-oba. O de repente de Deus na sua vida vem quando você está fazendo a mesma coisa. Com vontade, sem vontade. Você está lá orando, jejuando, buscando, se santificando. De repente, veio um som do céu como um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados.
algo semelhante a chama ou língua de fogo sobre a cabeça. Todo mundo via, um na cabeça do outro, fogo. Já pensou? Você via fogo na minha cabeça, eu via fogo na sua cabeça, olhava, todo mundo via fogo um na cabeça do outro. Entrou um vento, as portas se abriu, as janelas se abriram, parece que o furacão entrou dentro da igreja, no lugar onde eles estavam, e todos de repente viam algo que parecia uma chama de fogo sobre a sua cabeça, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em língua. Meus irmãos, o mover do Espírito Santo quando vem, todos são cheios. Mas para ser cheio precisa estar vazios. Para você ser cheio, você precisa estar vazio. A bacia só foi cheia de azeite porque ela estava vazia. Agora eu vou lá peço, Elô, me empresta uma vazia. Eu falo assim, só tem essa aqui, a panela está cheia de arroz. Leva a panela cheia de arroz, a outra está cheia. Para quê? Aí você leva a panela cheia. Quem aqui vai para o aniversário, para o casamento de barriga cheia? Só se você sabe que vai ser uma festa muito pobre, que a pessoa não tem condição, você come um pouquinho antes para não passar fome. Mas quem vai para o aniversário onde vai ter cachorro quente da tia André do seu Jorge de barriga vazia? O povo faz jejum um dia para comer a feijoada, né? Até quem nunca vem. Não, é feijoada, eu vou. Vem de barriga vazia. O povo estava ali vazio. Vazio do quê? De si mesmo, vazio do ego, vazio do eu, vazia dessas vontades, vazio do pecado, quebrantado, querendo Deus. E por isso foram cheios. Sabe por que você não sai cheio da igreja? Porque você vem cheio já. Já vem cheio de si mesmo. Você vem cheio do seu eu, do seu ego. Você vem cheio. E aí, vai ser aquela mesma coisa, né? Louvor com CD, depois o pastor canta, o pastor prega, mesma coisa. Já sei como vai ser o culto, você já vem cheio. Você já sei tudo o que vai acontecer no culto. Então, não precisa nem vir para o culto, fica na sua casa. Mas o dia que você vier com expectativa no seu coração, o que Deus vai fazer hoje? Pode acontecer a mesma coisa, as mesmas músicas, eu pregar a mesma coisa. Você vai sair daqui diferente. Porque depende de como você vai estar aberto para Deus. Amém? Se você vier vazio, você vai ser cheio. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo, é de como você se prepara para receber a Deus. Amém? Então eles foram cheios e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo os habilitava. Agora, né, eu fico tão triste quando tem pessoas que falam que isso daqui foi só para o livro de Atos. Se mover do Espírito Santo foi só para aquela época. Apóstolo, o último apóstolo foi o Paulo. Orar em língua foi só para aquela época, agora já não. Não, orar em língua era eu receber uma capacitação sobrenatural para falar o japonês, ou para falar o inglês, ou para falar o espanhol. Tem muitos teólogos, muitas igrejas que falam que é isso. Esse poder é assim, tipo, para eu falar o Nihongo sem ter estudado. Não é orar em língua. Mas e o que está escrito lá, né, em Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. E que então o que é isso? Ou quando fala assim, a uns, deu-lhes a capacidade de ser apóstolo, a outro profeta. Então eu vi um pastor muito renomado no Brasil dizer que hoje, ele fala assim, hoje, quem é apóstolo se auto-intitulou apóstolo. E aí assim, por que então o pastor pode e apóstolo não? Tá tudo na mesma classe, né? Apóstolo, pastor, evangelista, mestre e profeta.
Esse pastor, ele é um doutor, ele é um mestre. Ensina muito, tem muito conhecimento. É PhD, tem tanto curso de teologia. Ele ensina muito bem algumas coisas. Mas ele fala que mas ele é pastor. Então o pastor também tinha que ter ficado para lá, só naquela época. Né, Isaac? Né? Né, seu Jerry? É. Nem sabe o que eu estou falando, estão brincando aí os dois. Então, meus irmãos, eu acredito que o Espírito Santo, né? Eu não lembro aquele pastor que fala, mas a apóstola Valnice fala assim: o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. Quem que era que fala? Você lembra? Não lembro quem que era o pastor que falava isso. Não sei se era Morris Cerulo. Então, assim, o Espírito Santo que habita em mim não é diferente do Espírito Santo que habita em você. Se tiver diferente, porque não é o Santo, ou um ou outro, ou os dois vai estar errado. Porque se é o Espírito Santo, ele é um. O Espírito Santo distribui os dons conforme ele deseja. Então, se o Espírito Santo habita em mim, for o mesmo que habita em você, ele não vai falar uma coisa para mim e falar uma coisa para você. O Espírito Santo vai falar para mim: existe apóstolo. E o outro Espírito Santo vai falar para você: não existe apóstolo. Que Espírito Santo é esse? Não existe dois Espíritos Santos, só existe um. Então alguma coisa está errada na igreja. Porque um fala que tem apóstolo, outro fala que não tem. Porque a gente hoje está disposto a falar, a gente interpreta a Bíblia e fala: não, eu não concordo, eu não aceito, eu não acredito dessa maneira, eu não penso dessa maneira. Oxi, eu não concordo com esse jeito de ser igreja. Quando você estava lá no pecado, você concordava com alguma coisa? Hã? Eu não concordo com Jesus ter morrido lá na cruz. Não precisava. Eu ia me salvar sozinho. Não pedi para Jesus morrer. Morreu porque quis. Eu sabia ir para o céu. Eu ia conseguir sozinho. Hã? Não tem, gente. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Se o Espírito Santo convence o meu pecado, ele também te convence do pecado. E é o Espírito Santo que vai fazer a gente ser um. Então, enquanto há divisão no meio da igreja, enquanto há esse negócio de porque é o quê? Não estamos no mesmo Espírito. E aonde a casa é dividida, ela não subsiste. Enquanto o casal, né? Um quer A, o outro quer B, o C vai vencer. Então, se o casal não estiver unido no mesmo propósito, no mesmo objetivo, não dá, é puxar corda. Já pensou? Medir força. E vai ficar aquele pé de guerra. Quem que sofre? Os filhos. Quando a corda estourar, arrebentar, vai arrebentar em quem? Na descendência. Então, não podemos, meus irmãos, como igreja, viver essa divisão. Eu preciso me humilhar, eu preciso derramar, me esvaziar para ser cheio de Deus. Por que ainda eu tenho um pensamento duplo, vivo lá, eu quero ir para o céu, mas eu posso ir para o céu bebendo um copo de vinho? Eu quero ir para o céu, mas será que eu posso pecar um pouquinho? Eu quero ir para o céu, mas não pode mentir nem um pouquinho? Nem fofocar um pouquinho? A gente fica com esse meus irmãos têm que morrer. Por isso
Só quem nasce de novo vai entrar no reino de Deus. E para nascer de novo, preciso morrer. Preciso morrer para quê? Não é se suicidar não, nem reencarnar. Eu preciso morrer para minha vontade. É muito mais fácil acreditar em reencarnação, porque você não precisa mudar, do que você matar o seu ego, matar o seu eu, matar suas vontades, colocar o outro acima de você, se humilhar. É muito mais fácil acreditar em reencarnação. Porque assim, reencarnação você não precisa fazer nada, basta ser você, né? Agora não. Para ser seguidor de Jesus, negue-se a si mesmo. Morre todo dia, toma essa cruz todo dia. Se crucifique todo dia para ser discípulo de Jesus. E hoje muitos não querem fazer isso. Muitos querem chegar na igreja cheio de religião, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Quer saber mais que todo mundo. Não tem humildade de ficar quieto. Minha mãe sempre falou, enquanto um burro fala, o outro cala a boca. Isso é para evitar discutir. Se o burro está lá, você também quer dar coisa, quer ser seu coisa, você é mais forte que o outro, né? O irmão é assim, né? Quer disputar quem sabe mais, quem é mais forte. Então quando a gente começava a brigar, minha mãe falava assim, ó, enquanto um burro está falando, o outro cala. Aí começava, burro, eu chamando de burro, né? 2 burrinhos. Aí quer mostrar quem que é o burro maior, quem dá coice mais forte, quem morde. Vocês sabiam que burro morde? Gente, burro quando ele morde, ele arranca pedaço. E tem ovelha que morde. Né? Então, preciso me esvaziar. Eu preciso morrer. Enquanto a gente for esse crente carnal, meu justiça, meus direitos, minha vida, né? Aquele plano do Brasil, minha casa, minha vida. Casa popular desse tamanhozinho e o presidente lá acha que ele está fazendo muita coisa, né? Minha casa, minha vida, é a casa desse tamanho assim, ó, e o povo fica feliz, né? Com uma casinha pequenininha, gasta um dinheirão. E tem gente assim, né? Com a casinha assim, da cabeça desse tamanho, acha que já é o rei, a rainha. Então precisamos nos esvaziar. Você quer ser cheio, você quer sair vitorioso, você quer que o de repente de Deus aconteça na sua vida, se esvazie, permaneça, continue. Não saia de Jerusalém até que do alto seja revestido, até que a promessa se cumpra na sua vida. As promessas que não se cumpriram, ela vai se cumprir, porque Deus falou, Ele é fiel. Mas você precisa permanecer em Jerusalém. Não saia da onde Deus não te mandou sair. Não faça o que Deus não mandou você fazer. Porque senão vai nascer um Ismael. Vai nascer consequências. Amém? Vamos colocar de pé. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Estamos aqui hoje, mais uma vez relembrando o sacrifício de Jesus como uma ordenança do que o nosso Senhor Jesus deixou. Jesus diz, todas as vezes que se reunir, todas as vezes que nós estivermos na presença dEle, devemos fazer isso em memória. Por isso que nós, né, fazemos no mínimo uma vez por mês. Eu já falei que a minha vontade é que é fazer todo culto. Mas Jesus, a Bíblia é muito específica, no dia em que foi traído, ele partiu do pão. No dia em que Jesus foi traído,
várias vezes, mas naquele dia ele parte o pão e diz: Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. No dia em que foi traído, ele partiu o pão e disse para os seus discípulos: este é o meu corpo. Eles faziam isso todas as vezes que eles iam comer, mas no dia em que foi traído, ele faz algo diferente. Ele partiu o pão e diz: este é o meu corpo, partido por vós. Fazer isso em memória de mim. E os discípulos ainda não estavam entendendo. Os discípulos assim, todo dia a gente faz isso, mas por que hoje ele está falando diferente? Porque Jesus sabia que estava chegando a hora dele ser crucificado, de ser entregue à cruz. E ele parte o pão e ele diz assim: façam isso em memória de mim. Depois ele pega o cálice e diz assim: este é o cálice, este é o meu sangue derramado por vocês. Todas as vezes que vocês forem beber deste cálice, façam em memória de mim. E os discípulos não estavam entendendo nada. Era o último dia, era a última ceia, era o último momento que Jesus estava ali participando com eles, do partir do pão e do beber do cálice. E Jesus deixa esse memorial. Ele fala em memória, para não esquecermos. Não esquecermos, não é de um morto, não é esquecer de alguém que morreu, é esquecer de que ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. O amor de Jesus por mim e por você foi tão forte, que o sepulcro não pôde prender Jesus. A morte não pôde deter Jesus. O amor venceu a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? O meu Jesus ressuscitou. O amor de Jesus ressuscitou, fez ele vencer a morte. Ele chegou lá e Satanás achava que tinha vencido, mas ele vai lá e toma as chaves da mão do diabo. Quem entregou essa chave para Satanás? Adão. Adão, desde que o dia que Eva e Adão comeram a maçã, o abacaxi, o pepino, sei lá o que eles comeram, Adão está com a chave da vida e da morte. Passou Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, passou tudo e ninguém conseguiu. E agora chega Jesus, Satanás fala: mais um, mas eu consegui matar também. Mas ele foi pego de surpresa. E Jesus chega lá e toma da mão do diabo a chave do inferno, a chave da vida e da morte. E ele sobe, ele volta, ele ressuscita. E ele está sentado à destra do Pai. A morte não pode mais vencer na sua vida nem na minha. O inferno não tem mais poder sobre a sua vida e nem a minha. Mas eu preciso viver em santidade. Eu preciso viver de acordo com a cruz do Calvário. Eu preciso viver lembrando: este é o pão vivo que desceu do céu. Este é o sangue do Cordeiro. Este sangue derramado por mim. Este sangue me libertou da condenação, me trouxe perdão. Esse sangue, a Bíblia diz que eu tenho livre acesso à sala do trono por causa deste sangue. Você pode entrar hoje na presença de Deus, como a gente cantou, é por causa do sangue. E saiba que este sangue, foi este sangue
que derrotou Satanás. E toda vez que eu levanto este cálice, eu estou dizendo: Satanás, não se esqueça. Eu sei que você foi derrotado por causa deste sangue. Este sangue é minha vitória. Este sangue é sua derrota. Mas para isso Jesus precisou derramar cada gota naquela cruz por mim e por você. Então, coloca a sua vida. Vem aqui pegar o pão e o cálice, mas coloque a sua vida, vai colocando sua vida em oração, agradecendo a Deus por este perdão, por tudo que Jesus fez na sua vida. Conserte. Se você reconhece que precisa de um conserto, peça perdão ao Senhor, se arrependa, mas não deixe o diabo te acusar. Tome posse da libertação